Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para quem nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Semana começando e Samantha Klein tem informações ao vivo em Brasília sobre o inquérito das fake news. Oi, Samantha, boa noite novamente. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. Olha, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou hoje uma manifestação indicada diretamente ao presidente do STF, Edson Fachin, pedindo o encerramento do inquérito das fake news. Ele pediu que não sejam instaurados novos procedimentos no âmbito desse inquérito, esse pedido aí que é da OAB. O que a entidade justifica? Que vê com extrema preocupação institucional a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial do inquérito das fake news. Lembrando que esse procedimento foi aberto lá em março de 2019, justamente para apurar ataques contra ministros do Supremo, disseminação de informações falsas e, segundo a OAB, esse inquérito nasceu num contexto excepcional, em que justamente por isso a condução e permanência no tempo reclamam justamente uma cautela maior. E as críticas cresceram nos últimos dias justamente pelo procedimento envolvendo a Receita Federal e essa investigação que o ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito, determinou aí com relação à suspeita de divulgação, quebra do sigilo de dados dos ministros e seus familiares. Esse inquérito, inclusive, voltou, né, a esse noticiário por conta disso, e a OAB enfatiza no ofício que a defesa da democracia não se esgota na repressão a ataques institucionais, se completa com a observância estrita do devido processo legal, ampla defesa, liberdade de expressão e contraditório. E é claro que esse tema está repercutindo nas redes sociais desde a manhã de hoje, quando esse ofício foi encaminhado ao presidente Edson Fachin. Com vocês. Obrigada, Samantha. E boa noite novamente, não, porque é a primeira vez que você está entrando aqui com a gente, né? Porque você é tão nossa que eu fiquei com a sensação de que você já tinha entrado hoje. Obrigada pelas informações. Bom programa. Obrigada, querida. E uma situação, né, Vera, em que Alexandre de Moraes é investigador, julgador e uma das vítimas. É alguma chance do ministro Edson Fachin atender essa solicitação? Ele não deverá fazê-lo atendendo a uma solicitação da OAB, Débora. É difícil que o presidente do Supremo tome uma decisão em detrimento, por assim dizer, de um ministro atendendo a uma solicitação externa. Mas haverá um momento em que o Supremo vai ter de analisar a permanência por tanto tempo desse inquérito. Antes mesmo da OAB se manifestar, o ouvinte do Viva Voz já ouviu a gente falar sobre isso aqui. Na semana passada eu falei em 2 momentos a respeito do quanto que esse inquérito estava se prolongando. Eu escrevi a esse respeito no meu blog no Jornal o Globo. Depois vieram outras colunas e outras reportagens falando a respeito. Então a imprensa passou a cobrar de uma maneira mais sistemática, em razão de mais esse ramo que se abriu dentro de um inquérito que foi criado originalmente em 2019 para investigar fake news e ameaças contra ministros da Corte, mas que desde então já derivou para N assuntos, os mais diversos, todos eles reunidos sob essa justificativa de que se está tratando de ameaças institucionais ou de ameaças à democracia. Então, é um instrumento excepcional que foi dado a um ministro como relator e ele foi escolhido de ofício pelo então presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Isso levou a uma reclamação do Ministério Público na ocasião, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não comprou essa ideia, questionou essa ideia
O plenário do Supremo referendou a decisão do Toffoli desde que fossem observados alguns critérios. E desde então se perdeu um pouco de perspectiva quais critérios eram esses, e esse inquérito passou a ser uma espécie de um inquérito elixir para todos os males. Não existe elixir para todos os males no direito. Você tem que ter procedimentos específicos para cada caso, observadas as devidas proporções ali, as devidas atribuições de cada cada uma das partes. Então, o Ministério Público tem que participar mais, e não pode ser um inquérito só para todo e qualquer assunto. Então, é muito procedente essa cobrança da OAB, mas eu não imagino que ela vá gerar uma resposta de imediato por parte da presidência do Supremo, porque a gente sabe como se dão os relacionamentos internos lá, e esse tipo de coisa leva tempo e tem de ser feita com alguma costura interna, não vai ser assim que o ministro Fachin vai decidir. Agora, Vera e Débora, a movimentação mais recente aí nesse inquérito foi aquele da investigação de vazamento de dados, né, de ministros do Supremo e pessoas ligadas, com operação contra servidores da Receita Federal, e que foi muito criticada, né, por membros do Judiciário, causou um certo mal-estar dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Foi essa a gota d'água? Foi isso que azedou o clima e que pode ter motivado esse pedido da OAB também? Pois é, isso chamou a atenção para o fato, nossa, esse inquérito ainda está aí aberto e frutificando. Eu acho que as pessoas lembraram dele, viram que ele está fazendo aniversário, né? 6 anos quase. 7 anos quase. 7. E já fez 6 anos, vai fazer 7 anos em março. E que isso não tem propósito, não tem precedente, é uma coisa muito complicada. E aí tem as questões específicas desse caso, né? É um caso que está em sigilo, se fala em vazamentos de dados de ministros e familiares, mas se mantém em sigilo, foram afastados servidores de uma maneira ali bastante rápida e com medidas bem incisivas, sem que se saiba exatamente o que cada um deles fez. Tem essa história de que aqueles que foram afastados em investigações similares anteriores foram reintegrados porque não se comprovou que tivessem cometido algum ilícito. Tem essa desconfiança lícita de que isso tenha vindo como uma resposta e uma tentativa de blindagem diante das alegações de que tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Dias Toffoli tiveram ali relações com pessoas ligadas ao caso Master, de alguma maneira. Então, tem tudo isso. A gente passou o fim de semana com uma boataria tremenda de que haveria prisão de jornalistas. Então, as coisas estão muito exacerbadas. Não é aceitável que a gente fique aí com um inquérito que serve para tudo e que pode... E até um líder sindical foi chamado a depor, sem que a gente saiba direito o que ele fez que justifique essa convocação. Então, vai chegar a hora que o Supremo vai ter que discutir por que esse inquérito ainda está aberto e o quanto isso é realmente excepcional. Bom, a gente vai seguir falando agora sobre o caso do Banco Master. A CPMI do INSS continua tentando ouvir o depoimento do Daniel Vorcaro, né? E o novo relator, ministro André Mendonça, também se reúne hoje com a Polícia Federal para tratar desse caso. A Larissa Lopes atualiza para a gente. Oi, Larissa, boa noite de novo. Oi, Carol, boa noite para você, para todos. Pois é, o ministro André Mendonça, do STF, se reúne hoje com delegados da Polícia Federal para fazer um balanço até aqui das investigações do caso Master, das provas colhidas e também está previsto um debate a respeito dos próximos passos desse inquérito que apura o Banco Master, né, esse banco de Daniel Vorcaro que foi liquidado. O segundo encontro de Mendonça com delegados da Polícia Federal desde que o ministro assumiu a relatoria desse caso no Supremo, no lugar de Dias Toffoli. Esse encontro foi solicitado pelo ministro. O segundo encontro, inclusive, e a informação é que foram chamados delegados da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, que é a parte responsável
pela apuração dentro da Polícia Federal. A gente lembra que na semana passada Mendonça determinou o sigilo e que os delegados não repassem as informações à cúpula da PF, o que gerou um mal-estar ali na Polícia Federal, já que nem o próprio delegado-geral, Andrei Rodrigues, pode então ter acesso, apesar dele chefiar a instituição. E enquanto isso, Carol, no Congresso a PF já recolheu material sigiloso na Advocacia do Senado para devolver à CPMI do INSS, porque a princípio, então, a comissão teve acesso, mas depois então foi retirado por Dias Toffoli. Agora, então, teve uma nova decisão, né, de André Mendonça para que esse material retorne ao colegiado, e na própria sexta-feira os agentes da PF foram até a Advocacia do Senado para recolher esse material. A informação é que são dezenas de terabytes, então material bem pesado, e hoje em coletiva o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, afirmou que, apesar disso, não teve ainda acesso a essa documentação. A Polícia Federal já recebeu, a advocacia entregou na semana passada, fez toda a devolução dos arquivos, agora nós aguardamos. Eu espero que muito breve essa documentação já esteja em nosso poder para que a gente possa analisar o mais rapidamente possível. Bom, essa documentação, Carol, só para explicar, ao contrário das outras ali que vão para o sistema e que ficam ali na página da própria CPMI para que possa ser acessada, né, por qualquer pessoa, jornalistas e assessores também, essa documentação sigilosa fica na sala cofre e não pode ter uma cópia. Então, a análise deverá ser feita nessa sala. Então, é algo que se pega, então, ali com a Advocacia do Senado para levar para essa sala cofre, o que até justifica, então, não enviar, talvez ali por um pendrive ou um Google Drive por aí. Mas, então, essa documentação já foi recolhida e logo nos próximos dias os parlamentares devem ter acesso. Carol. Obrigada, Larissa. A gente deve ter bastante novidade aí nos próximos dias, né, com a chegada dessa documentação, de todas as informações ao Congresso. E são muitas frentes. A gente não tem a CPI do Master, mas tem a CPI do INSS, tentando ouvir o Vorcaro, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, disse que vai tentar recorrer, inclusive, ao Supremo para mudar aquela decisão que desobrigou o Daniel Vorcaro a comparecer, né? Ele tinha sido só convidado. A CAI está tentando ouvir o depoimento do Vorcaro também, até a CPI do crime organizado. Então, são muitas frentes tentando investigar esse caso indiretamente, né, Vera? E vão conseguir, né? Porque já obtiveram acesso à documentação ou autorização para fazê-lo. Então, tem a comissão especial criada na Comissão de Assuntos Econômicos e tem a CPMI do Master, que vai receber o acesso a essas quebras de sigilo, e isso está atemorizando, de alguma maneira, a classe política, porque é muita gente, quando um assunto chega numa CPMI, possibilidade de você rastrear os vazamentos para a imprensa se torna bem menor, porque são muitas as pessoas que passam a ter acesso a esse material, e isso está deixando muito político de cabelo em pé, porque são sabidas as relações ali bastante próximas do Daniel Vorcaro com um largo espectro de políticos, da esquerda à direita, passando ali largamente pelo centrão. Então, esse material é considerado bastante explosivo, com possibilidade de atingir, inclusive, figuras ali proeminentes do Senado e da Câmara, além de ter a possibilidade de corroborar ali a proximidade do Vorcaro também com integrantes do próprio Supremo, né? Isso na CPMI do INSS, né? CPMI do INSS. Porque a CPI do Banco Master, há uma resistência para que ela seja instalada, até por isso, né? Os parlamentares estão buscando outros caminhos e isso deve entrar em algum tipo de negociação, né, Vera? Eu acho que eles vão tentar dizer que agora que a CPMI do INSS já está com acesso a essa documentação, é desnecessário criar uma outra CPI. Também tem toda aquela alegação que persiste de que, olha, tem fila, existe uma fila para a criação de novas CPIs, teria que primeiro passar por essas que já estão na fila. Então, não vejo muito crescer a ideia de uma CPI específica
do Master. Mas na CPMI do INSS, se eu falei do Master, foi um... Eu nem reparei, mas se eu cometi isso, foi um ato falho. É na CPMI, lógico, do INSS, que esse possível vazamento pode acontecer e a gente pode começar a ver muita novidade, ter acesso a muita coisa quando esse material começar a circular por lá. Agora você veja que tudo são vasos comunicantes, né? Porque já tem uma apuração aqui da Folha de São Paulo de que a cúpula do Congresso sinalizou que pode marcar agora no início de março, finalmente, a sessão para análise do veto, aquele projeto PL da dosimetria, desde que não haja pressão para a instalação de uma CPI sobre o Banco Master. Então, tudo é efeito borboleta, né? Vasos comunicantes. Só segura aí esse negócio de Banco Master e, em troca, a gente entrega aqui a derrubada do veto do PL da dosimetria. Sendo que isso daí vai cair mesmo, eu acho, esse veto, né? Aquela coisa daquela negociação com a mão do gato, né? Você faz uma coisa que já está prevista para acontecer e tenta negociar uma outra. Na verdade, ninguém tem muito interesse nessa CPI. E do centrão para a direita, todo mundo tem interesse em derrubar esse veto. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer sem tanto essa condicionante. Eu vi essas reportagens fazendo o link entre as duas coisas. Eu acho que deve estar tendo conversas nesse sentido, mas eu acho que a derrubada do veto vai acontecer independentemente dessa outra negociação que tende a caminhar para não haver uma CPI. Eu sempre falei isso, mesmo quando estava todo mundo ali batendo no peito e falando a gente quer CPI, a gente quer CPI. Sempre falei aqui para os nossos ouvintes que, na verdade, nos bastidores o negócio não era bem assim. O que eles não contavam é que a outra CPMI já instaurada fosse pelas beiradas conseguindo chegar perto dessa investigação. E isso é uma coisa um ponto fora da curva que pode causar embaraço, sim, para uma série de autoridades. A gente faz agora um intervalo e você fica com notícias da sua região. Viva a Voz de volta! Ana Carolina Tomé traz para nós informações sobre racha no PL. Oi, Ana, boa noite novamente. Boa noite novamente para você, Débora. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, disse que as coisas no PL estão meio desencontradas e que todas as peças parecem se encaixar para deixar o pai cada vez mais isolado. Bolsonaro está preso cumprindo pena por tentativa de golpe. A reação do ex-vereador em uma publicação nas redes sociais ocorre após a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que Bolsonaro não define sozinho os candidatos para as eleições deste ano e que as listas de apoio do ex-presidente são, na verdade, palpites. Valdemar disse à CBN que o acordo sempre foi Bolsonaro indicar candidatos ao Senado e ele indicar os governadores. A sugestão, segundo Valdemar, foi feita pelo próprio Bolsonaro. O líder do PL no Senado, Carlos Portinho, confirmou à CBN o acordo e disse que a prioridade é ter um número maior de aliados no Senado. Bolsonaro é responsável, e ele sempre disse, todos sabem, pelas indicações ao Senado e o partido, as indicações ao governo. E assim deve acontecer, tendo o Flávio como articulador do presidente Bolsonaro. Realmente, o presidente precisa, e disse, conversamos sobre isso quando visitei, eleger aqueles ao Senado, não só para que a gente tenha a maioria, mas aqueles alinhados com ele que não tenham rabo preso, senão nada adiantará. Em resposta, o presidente do PL, Carlos, ressaltou que foi orientado que Bolsonaro faria, então, uma lista de pré-candidatos, que ele apoiaria tanto ao Senado como aos governos estaduais e que o PL poderia dar uma força, inclusive em outras situações. E acrescentou ser estranha a repetição de fatos como esse, segundo ele, de forma acentuada. Em uma outra publicação no X, Carlos declarou que o PL está organizado para atacar os filhos de Bolsonaro. Essa outra reação foi a fala do ex-assessor do deputado federal Nicolas Ferreira, que utilizou um trecho de um vídeo do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para aumentar as tensões entre os dois. Inclusive, no sábado, após visitar Bolsonaro na prisão, Nicolas afirmou que Eduardo não está bem, ao dizer que ele e Michele estão com amnésia, uma vez que ainda não declararam apoio a Flávio Bolsonaro à presidência, o que demonstra a divisão dentro do partido, com troca de farpas frequentes entre os dois. Volto com você. Clima tenso entre os brothers, né, Vera? Será que isso vai até a eleição ou alguém vai jogar o chapéu?
Jogar toalha, não é jogar o chapéu, jogar o toalha. Tem duas coisas aí que são constantes, né? A briga da Michelle Bolsonaro com os filhos do Bolsonaro é algo que permeou todo o governo dele. Teve momentos mais agudos e outros em que ficou mais ali nos bastidores, mas que sempre existiu. Nunca se toleraram. A ausência do Bolsonaro como um ponto de ligação visível ali, né? O fato dele estar preso e, portanto, recolhido e não estar apaziguando os ânimos, ajuda a acirrar esses confrontos. Então, ela já divergiu publicamente do Flávio Bolsonaro. Ela já teve um quiprocó enorme com o Carlos Bolsonaro no passado, que ele ficou proibido de entrar no Alvorada por um tempo, trocou as senhas do pai. Enfim, foi uma coisa bem séria. E agora, nesse fim de semana, ela postou um stories em que ela supostamente estava fazendo uma comida para levar para o Bolsonaro e estava ali fritando umas bananas. E o apelido do Eduardo Bolsonaro, conhecidamente, né, até a própria direita trata assim, é Bananinha. Então, ficou ali o recado nada subliminar, não muito sutil, de que se tratava de uma alfinetada, uma garfada, no caso, num dos filhos do ex-presidente. E tem a questão do PL. Todo lugar que o Bolsonaro vai, que seus filhos vão, todo partido, em algum momento tem uma briga por controle da legenda. E o Valdemar Costa Neto, era óbvio que ele não deixaria a família Bolsonaro comandar tudo dentro do PL. O cofre, a chave do cofre sempre ficou com ele. E ele gosta de ter ali a possibilidade de decidir, principalmente sobre chapa de deputado federal. É a coisa que ele mais cuida, porque é dali que vem justamente a perpetuação desse estado em que o partido é o mais lucrativo de todos, justamente porque tem a maior bancada, então ele também tem o maior fundo partidário e o maior tempo de TV, mas ele também quer ter a possibilidade de decidir as candidaturas ao governo. E aí é que está dando um grande problema, porque o Flávio Bolsonaro passou a querer priorizar candidaturas próprias do PL. E tem alguns estados em que o Valdemar Costa Neto já estava avançado em negociações para alianças com outros partidos. Então, começou a dar um curto-circuito bastante sério nessa relação da família Bolsonaro com o partido. E isso é uma possibilidade aí de crise grave, né? Porque tem todas as definições de candidaturas ao Senado, os próprios Bolsonaro devem ser candidatos a uma série de cargos, então é um ponto de atenção aí. E, paralelamente a isso, enquanto a família Bolsonaro está nesse curto-circuito, tem expectativa por uma nova reunião de Flávio Bolsonaro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com a presença também do Gilberto Kassab, para sacramentar como é que vai ficar esse tabuleiro político na eleição, né? Eles querem mais uma vez, né, ter do Tarcísio um gesto de apoio ao Flávio Bolsonaro, de lealdade à família Bolsonaro, o enésimo gesto, mas também um gesto de pacificação, porque as coisas ficaram meio atritadas. E nessa conversa, deverão também dialogar sobre a possibilidade de mudança de partido do Tarcísio. Ele é muito resistente a essa ideia de ter de ir para o PL para disputar a reeleição, para ter o apoio da família Bolsonaro. Ele gostaria de permanecer no Republicanos, que é o partido dele. E tem essa grande discussão sobre qual partido vai dar a vice, qual partido vai indicar os candidatos da chapa ao Senado. Então, tem muita negociação para ser feita. E uma ideia aí que surgiu na semana passada, que eu até retratei na minha coluna, começou a ser a do Flávio Bolsonaro recuar um pouco dessa exigência de que os candidatos ao governo sejam do PL, mas desde que os partidos da aliança estejam na sua aliança nacional. Então, é uma negociação extensa, essa que vai ter de ser feita, e eles estão aguardando a volta do Flávio Bolsonaro, que está numa viagem ao exterior, para marcar mais essa conversa com o Tarcísio, principalmente a foto, né? Ali a foto dos dois, apertando a mão, principalmente querem fazer esse gestual.
Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na sequência tem Eduardo Graça para comentar os assuntos internacionais. Eduardo Graça que está em Londres, vai trazer informação quentinha para a gente. Ponto final CBN. Viva Voz de volta, 6h44 e está com a gente na linha, diretamente de Londres, o repórter especial, colunista do Globo e nosso comentarista, Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Edu. Boa noite. Edu, a ponte, né, a conexão Estados Unidos-Inglaterra aí nos leva ao caso Epstein. Polícia britânica prendeu hoje um cardeal aí do Partido Trabalhista, o ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, nomeado pelo primeiro-ministro e acusado do mesmo crime que levou à prisão do ex-príncipe Andrew. Adoro a coisa de ex-príncipe. Enfim, como é que a Inglaterra está lidando com essa sua conexão com o caso Epstein e qual é o tamanho do golpe para o governo trabalhista da prisão de um dos seus principais expoentes? Foi um golpe duríssimo, a coisa aqui está complexa, né, Vera? O desgaste para o governo trabalhista só aumenta, né? O Peter Mandelson, além de ser cardeal do Partido Trabalhista, diplomata, é um lord, né? Lord Mandelson. Foi nomeado, como você apontou aí, pelo primeiro-ministro no ano passado, para um cargo que é mais importante do que muito ministério aqui no Reino Unido, que é o de embaixador nos Estados Unidos e para um governo que estava começando, né? Que era o governo Trump. E ele e o ex-príncipe, é difícil falar ex-príncipe mesmo, né? Mas enfim, ele e o ex-príncipe Andrew foram presos pela acusação de terem passado informações privilegiadas para o Jeffrey Epstein, né? Que além de comandar aquele esquema de tráfico internacional de mulheres de pedofilia, a gente tem sempre que lembrar, ele fez fortuna gerindo, né, administrando o dinheiro de muita gente rica, dos dois lados do Atlântico. E as prisões caíram aqui como uma luva para os que, à direita e à esquerda, afirmam que esse caso Epstein ofereceu a prova final aqui no Reino Unido de que as elites britânicas acreditam mesmo que vivem à margem das regras. No caso do, vou dizer de novo, ex-príncipe, inclusive, hoje apareceram também, Vera, indícios materiais de que ele teria pedido, é sério isso, reembolso, ou seja, para que o contribuinte pagasse por massagens que ele recebeu de moças quando era enviado especial de comércio do Reino Unido nos Estados Unidos. Enfim, a imagem da elite política e da nobreza nunca tiveram tão em baixa aqui no Reino Unido. E nas urnas a gente já vai ter uma ideia do tamanho desse tombo em 3 dias, na quinta-feira, quando os eleitores aqui de um distrito na área de Manchester, que é um bastião trabalhista, vão votar num pleito especial para uma cadeira no parlamento. As sondagens internas dos partidos estão mostrando que o governo vai perder feio e que deve ter uma expansão tanto da ultradireita xenófoba, lá do Reform UK, quanto também da esquerda via Partido Verde. Os candidatos das duas siglas estão com campanhas lá em Manchester focadas na denúncia dos abusos cometidos pelas elites. É uma eleição pequena, regional, mas que a gente deve olhar com lupa para entender se o Reino Unido pode ser, especialmente se o Reform crescer muito, o próximo palco aí para uma experiência de algo assim como um trumpismo britânico personificado pelo líder do partido, Nigel Farage. E Edu, do outro lado do Atlântico, o presidente Donald Trump faz amanhã o tradicional discurso da União, que é um espaço em que ele passa limpo, deve passar limpo o primeiro ano do governo. Como é que deve ser esse discurso de Trump por ele mesmo? Bom, claro que ele vai dizer que foi tudo incrível, né? E que tudo foi melhor ainda do que se poderia se imaginar. Mas ele é sempre imprevisível, a verdade é essa. E a aposta assim, que eu faço é que ele vai se aprofundar em 3 tópicos. O primeiro são os tarifaços. E se os juízes da Suprema Corte que votaram contra os interesses da Casa Branca na semana passada tiverem presentes, eles vão levar cotoveladas e provavelmente vão fazer ali uma cara de paisagem de magistrado americano. Também não é impossível que ele anuncie amanhã mais tarifas além das 15% que estão valendo nesse momento. Outro tema que é a expectativa de que ele deve tratar é o Irã, com todo o aparato militar dos Estados Unidos posicionado nesse momento para um ataque. A lógica do regime dos ayatolás parece ser
a de que é mais arriscado internamente para eles, ainda mais com o retorno dos protestos nas ruas do país, não julgar a Carta da Soberania Nacional e não ali, por baixo dos panos, fechar algo para não ser atacado. O que a gente não sabe é o tamanho dessa provável agressão, se vai ser algo parecido com o ano passado, quando os ataques foram concentrados nas áreas que os Estados Unidos identificaram como de produção nuclear para ajudar ali Israel, que estava em guerra com o Irã, ou se a ambição é maior, que é uma ambição de mudança de regime com consequências muito maiores para o planeta, inclusive, mas não só por conta da escalada do preço do barril do petróleo. E o discurso do Estado da União pode ser usado pelo Trump para ele fazer bem ao seu estilo uma espécie de anúncio formal desse ataque ali ao Congresso, né? Ele faz esse discurso no Congresso, que constitucionalmente teria que aprovar qualquer guerra, embora isso não queira dizer muito para essa Casa Branca. E o terceiro grande tópico que eu aposto é a segurança nacional, né? O financiamento brecado aí pelo Partido Democrata do Departamento de Segurança Interna, que o guarda-chuva dele está as polícias de imigração, ali o ICE, as polícias de fronteira, centrais para o projeto de deportação em massa de imigrantes não documentados do Trump e muito impopulares após a morte de cidadãos americanos. O que eu quero prestar muita atenção é que narrativa que o Trump vai apresentar amanhã para não tratar da perda de vidas americanas por agentes mal treinados, pessimamente liderados e certos da impunidade. Ô Edu, um outro tema, queria trazer aqui para te ouvir, essas imagens muito impressionantes que a gente está vendo do México, né, com bloqueios de estradas, troca de tiros no aeroporto internacional, uma reação muito violenta do crime organizado à morte do traficante El Mencho, que comandava o mais violento cartel de drogas no país, né? O que mais chamou a atenção nisso tudo? Como você pontuou, né, o tamanho e o impacto dessa operação, os turistas, né, ficaram, alguns deles detidos, muitos detidos num zoológico em Guadalajara, por exemplo, onde eles estavam visitando, não puderam sair. Né, o tamanho da reação do crime foi assim, impensável. Mas eu queria destacar uma outra coisa, eu queria destacar a habilidade da presidente do México, Claudia Sheinbaum, uma política de esquerda, que conseguiu celebrar a ação das forças mexicanas, saudar a ajuda da inteligência americana, ao mesmo tempo que também sublinhou que não houve participação militar dos Estados Unidos em solo mexicano. Me chamou a atenção essa capacidade dela, da presidente, de se equilibrar entre trabalhar com o governo Trump sem abrir mão da soberania na hora de lidar com o crime organizado. Acho que nós, no Brasil, devemos ficar especialmente atentos para os próximos passos do governo mexicano na batalha deles contra o narcotráfico e na participação americana nessa guerra. Até porque a gente também vai ter que lidar de novo com o governo americano na questão das tarifas, que está aí bastante indefinida, né, Edu? Exatamente. E na questão, claramente, da violência no Brasil e dos grupos organizados do crime no Brasil, que o governo Trump tem interesse, e a direita brasileira também, em que a interferência do governo americano seja não só de inteligência, mas que seja uma interferência mais direta. Então, todos esses temas são temas que nos falam diretamente, podem estar distantes aparentemente, mas eles tratam diretamente do Brasil, especialmente no ano eleitoral. É isso aí. Eduardo Graça, direto de Londres, com a gente todas as segundas-feiras. Até semana que vem, Edu. Até. Um abraço para todos. Até, Edu. Beijo. Gente, vamos voltar a falar de eleição. A gente tem falado aqui no Viva a Voz sobre as movimentações do Rodrigo Pacheco, que deve ser o candidato ao governo de Minas com apoio do Lula. Mas para isso teria que mudar de partido, né? O Wender Starnes está de olho nessa movimentação. Sabemos qual vai ser o futuro do Pacheco, Wender? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora, Vera. O futuro político do senador Rodrigo Pacheco nas eleições de 2026 vai ser decidido após a União Brasil e o MDB definirem quais candidatos cada sigla vai apoiar na disputa presidencial. Os dois partidos estão em negociação com o parlamentar, que deve se desfiliar do PSD para conseguir concorrer ao governo de Minas Gerais. Interlocutores do ex-presidente do Senado Federal afirmam que há uma preocupação para que ele não faça uma mudança partidária que apoie, na disputa nacional, nomes ligados ao bolsonarismo. Isso porque o principal entusiasta da candidatura do senador ao comando do governo do estado é o presidente Lula. O petista ainda busca destravar um palanque em Minas Gerais para fortalecer a campanha de reeleição.
A avaliação é de que o nome de Pacheco é competitivo e pode ampliar a mobilização eleitoral e impulsionar o desempenho do PT. Antes do Carnaval, Lula esteve com Pacheco e falou sobre a importância dele encabeçar uma chapa no Estado. Os dois vão voltar a conversar após a viagem do petista à Ásia para definir os caminhos mais favoráveis na eleição. Aliados de Pacheco afirmam que a escolha vai ser feita por ele, mas sem a interferência de outras pessoas. No entanto, Lula tem conversado com integrantes do União Brasil e do MDB para ajudar o senador a tomar a melhor decisão. No PT, o nome do ex-presidente do Senado já é dado como escolha certa, apenas a mudança partidária precisa ser concluída. Além disso, o entorno do senador avalia que entre os entraves para a negociação com a União Brasil está a federalização do partido com progressistas. Já com o MDB, o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, ainda é mantido como pré-candidato ao governo. A mudança de partido por parte de Pacheco ocorre após forte descontentamento com o PSD, que anunciou a filiação do atual vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e ele é um dos pré-candidatos ao governo do estado, apoiado por Romeu Zema. Carol? Obrigada, Wender. O MDB tá uma noiva disputada aí, né? O PT tentando atrair, os governadores do PSD também tentando agradar o partido. Vamos ver como é que fica essa costura em Minas, que é um estado super chave, né? Super chave, importante, inclusive um estado pêndulo. Não é sempre claro se vai votar à esquerda ou à direita. Já fez os dois movimentos nos anos recentes e tem sido o estado que reflete a divisão do país. Então, na última eleição, o Lula ganhou em Belo Horizonte, mas o Bolsonaro, aliás, ao contrário, né? O Lula perdeu em Belo Horizonte e ganhou no estado. E ganhar em Minas pode significar ganhar a eleição. O PT há muitos anos está enfraquecido em Minas, desde que o governo do Fernando Pimentel apresentou uma série de problemas, depois o próprio Pimentel não conseguiu se eleger nem deputado federal, e o PT tem tido muitas dificuldades com candidatos próprios ou quando está em alianças. Rodrigo Pacheco vinha dando demonstrações de que não gostaria de ser candidato, gostaria de abandonar, inclusive, a vida política ali. Ele tentou, né, não escondeu de ninguém que estava em campanha para ir para o Supremo Tribunal Federal. Isso não vingou na última vaga aberta. E ele ficou um tanto desgostoso com esse desfecho e ameaçava abandonar a vida político-partidária, mas está sendo instado pelo presidente Lula a ser candidato. Se pelo União Brasil ou pelo MDB, vai depender dessas costuras que o Wender trouxe aí para a gente. Mas o quadro em Minas, hoje em dia, está com um campo muito interditado para essa candidatura. A gente tem a candidatura do vice-governador Matheus Simões, pelo PSD, com o possível apoio do bolsonarismo, mas também tem a possibilidade do PL alçar um voo próprio e lançar o deputado Nicolas Ferreira por lá. Então, uma eleição que está bastante indefinida e que pode ter aí realmente um caráter decisivo para a eleição nacional. O Pacheco não está falando disso abertamente ainda, né? Bastidor que ele tenha dado esse ok, mas o que será que fez ele mudar de ideia, Vera? Ele ainda não mudou, né? As pessoas com quem eu converso dizem que ele ainda não bateu o martelo, que ele ainda segue reticente. A relação dele, por exemplo, com o ministro Alexandre Silveira já foi melhor, hoje em dia não está tão bem. Andaram se estranhando nessa questão aí do PSD e das mudanças do PSD. Então, vai depender de uma série de conversas. Eu acho que a volta do Lula da Ásia vai ter também esse caráter aí de começar a sentar de vez para fechar todas as possibilidades que ele abriu de palanques. Então, tem Minas para discutir, tem a questão de Pernambuco, porque lá a governadora Raquel Lira gostaria de ter o apoio dele, mas o prefeito João Campos, que vai ser candidato ao governo, reivindica a primazia desse apoio pelo fato do PSB ser um partido ali que está há mais tempo como presidente e ser garantido, ser uma
bola de segurança no apoio ao Lula. Tem essa questão do palanque do Eduardo Paes no Rio, que ficou meio ali dividido, uma bola dividida com o Flávio Bolsonaro. Tem a questão de São Paulo, que ele tem que definir, e nos últimos dias começou a ganhar muita força a informação de que deverá ser a ministra Simone Tebet a candidata ao governo, que ela teria ganhado aí algumas jardas na frente do ministro Fernando Haddad. Então, é muita coisa para ele montar quando ele voltar da Coreia, Débora. E assim terminamos o Viva Voz de hoje, mas amanhã tem mais. Beijo, Vera. Obrigada. Amanhã tem mais. Semana agitada em Brasília. Eu vou estar direto de lá, transmitindo da nossa sucursal lá junto com os nossos repórteres. Até amanhã. Beijo, Vera. Até amanhã.